Good evening, muito good afternoon. Um good evening para aqueles que vão se aproximando, né? Estão se chegando para a aula da noite. E um good afternoon para quem está finalizando a sua tarde com o nosso encontro, o pessoal de Betânia, Betânia 3, Betânia do Piauí 5, Baixa Grande do Ribeiro 10, Curral Novo, pessoal de Dom Inocêncio, Hugo Napoleão, e os demais que nos acompanham pelo chat, tanto do IPTV como você que nos acompanha aqui pelo nosso YouTube. Olha, é muito bom ter a companhia de vocês. Semana passada foi muita participação. Tem um boa tarde aqui falando comigo, muito boa tarde. Coloca aí de onde que é, por gentileza, o nome da escola. Temos a participação da excelentíssima Lafayette. Ali atrás da vidraça nós temos a doutora Janaína, minha diretora number 5, number 1. Ela é de todas as naturezas. Temos a nossa ilustríssima diagramadora e o nosso ilustríssimo que nos acompanha. E aqui ela está passando essas informações na língua de sinais. É isso? O pessoal tem a mania de chamar de linguagem. Nós vamos trabalhar nesse mês de setembro algumas informações. Vamos trazer alguns textos informativos para a gente enriquecer ainda mais, né, nossas tardes. Vem aqui comigo. E professor, o que é que nós vamos trabalhar hoje? Ora, texto, gente. Tem que ter texto. Tem que ter texto. Por quê? Pimenteiras com a gente ali. Opa, Pimenteiras é o Sete Antônio Gentil Dantas Sobrinho, é isso? Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um abraço a todos aí da escola. Sempre um prazer enorme tê-los aqui conosco, nestas tardes de segunda-feira ensolaradas de muito treinamento. Vamos lá? Objeto, gênero. Professor, o que é esse negócio de gênero textual, hein? Que o senhor fala aí toda hora, negócio de gênero textual. Gente, gênero textual é quando você diz assim, ó. Se você fechar seus olhinhos agora e eu perguntasse para vocês qual é o texto que eu preciso quando eu quero montar o meu ventilador. Eu comprei um ventilador novo, né? Nós que moramos no Piauí, o ventilador mais parece a labareda de fogo. Mas está na moda, a gente está assistindo filme como Dragão, né? Senhor dos Anéis, tem muito fogo mesmo. Então está todo mundo em casa. Mas olha só, por que me vem à cabeça assim? Eu preciso de um texto que me ensine a montar o meu ventilador. Que texto é esse, gente, que eu preciso? Me diga aí, o pessoal de Pimenteiras, o pessoal aí de Betânia, os alunos aí de Baixa Grande do Ribeiro, de Curral Novo, Dom Inocêncio, Lafayette, minha diretora, as meninas aqui que estão participando, todo mundo participa da aula. Bora lá. Eu estou precisando fazer um bolo, não sei de cabeça, eu preciso de que texto? Ou já vê as alunas que estão presentes. Qual é o texto que eu preciso? Eu preciso de um bolo, eu vou fazer um bolo, não sei de cabeça. Eu preciso do quê? Qual é o texto? Eu preciso de qual texto? Quando eu preciso fazer um bolo. Pronto, uma receita. Olha lá, vendo? Uma receita. Como é que é? Entendi. Então eu preciso de uma receita. Eu preciso, professor, montar o meu ventilador, eu preciso da receita? Não, eu preciso do mesmo tipo textual. Tá? Porque a receita para do manual de instruções para o bolo não vai rolar, nego. Tu vai pegar lá, montar o ventilador, bata 4 ovos. Não vai funcionar. Perceberam? Então, para cada necessidade que eu tenho de me comunicar, eu tenho um sombreamento de texto, um layout textual que me vem logo a partir dessa medida que eu necessito. Eu preciso montar meu ventilador. Menina, traz bem ali o manual de instrução, que eu quero ver se eu não monto esse bicho agora. Transformo nele em 2. Menina, traz bem ali a receita. Traga ali a receita. Por quê? Porque eu preciso desse gênero textual. Porque dentro desses gêneros textuais vão ter tipo textual. No caso da receita, eu tenho o tipo textual descritivo. Ele vai descrever o que eu preciso para fazer aquela receita.
Na sequência, tem um tipo textual injuntivo. Ele vai, através do modo imperativo, dizer, olha, faça assim, faça dessa forma, acrescente isso. Percebeu? Aí nós estamos falando de gênero textual e tipo textual. E o objetivo, senhores, é justamente isso. Nós vamos nos fazer valer desses recursos para visualizar as diferenças, nós possamos também simular essas práticas de linguagem em diferentes campos de atuação social e, obviamente, considerando esses interlocutores, caso tenha, considerando essas mensagens, eu consiga caracterizar e resolver as questões potencializando o meu acerto através dessas técnicas. Ah, então ele vem sempre acompanhado da resolução de questões durante as aulas e fica atividade para casa. Alguns alunos, inclusive, eles têm aí me perguntado, professor, você tem como colocar o slide fulano de tal? Eu digo, não tenha nem dúvidas. Só mandar para mim a sua dúvida que eu coloco no slide e ainda coloco momento especial. Nós estamos aqui para isso, meus queridos. Tudo bem até aqui? Vamos lá? Então, vamos ver aqui um pouquinho de gêneros e tipos textuais. Olha, nós temos os gêneros textuais. Esses gêneros textuais, eles são classificados conforme as suas características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. É essa relação entre linguagem e conteúdo que nós vamos visualizar a existência de muitos gêneros textuais e esses muitos gêneros textuais, eles promovem literalmente uma interação entre os interlocutores, emissor, receptor de determinado discurso. É isso que te possibilita dizer o seguinte, ei, eu quero saber bem aqui a letra de uma música, então vou lá para o gênero textual canção. Ah, eu quero uma música cifrada para eu tocar meu violão e etc. Então você já vai recorrer a um gênero textual. Então, se eu quisesse complicar a vida de alguém, cite todos os gêneros textuais. Professor, o senhor está crazy, o senhor está nuts, madness, está loucão. Mas se eu dissesse, cite os tipos textuais, aí você, sim. Por que você diria, sim? Porque os tipos textuais você consegue contabilizar nos dedos das mãos. Certinho, gente? Gente, vocês estão conseguindo entender até aqui? Todos vocês que me acompanham, vocês estão conseguindo entender até aqui? Muito bem. Vou diminuir aqui a rapidez, que eu não quero ver ninguém aqui com injeção. Então, vamos lá. É importante considerar seu contexto. Ótimo. Porque eu considerando o contexto, eu vou observar a função e vou observar a finalidade. Vocês podem ter certeza que quando isso aparece, gente, é prova. O texto veio, ele vai te perguntar qual foi a intenção comunicativa, qual é a função social do texto. É padrão, gente, é padrão isso aí. Porque você vai estar trabalhando sempre com competências e habilidade, tá? Então, meu povo, olha o que é que vai acontecer. Cada gênero textual, ele pode conter mais de um tipo textual. Terminando de ver isso. A receita do bolo, que a minha ilustríssima sinalizadora ali disse. Ela lembrou do símbolo, né, do sinal, mas não falava. Isso acontece demais. Né? Então, receita de bolo. Quando eu pego a receita do bolo, turma, eu vou atrás de uma lista de ingredientes. Até a panela que você vai usar diz. Ela descreve. Até a panela. É necessário. O que é isso, gente? Um texto descritivo. Professor, e o modo? O modo de preparo, você vai se deparar com um texto que tem o poder de me instruir, de me orientar, chamado de texto de injunção, texto injuntivo.
mais de um tipo textual dentro do mesmo gênero textual, que é a receita de culinária. Receita de bolo, receita de um sanduíche, receita de brownie e assim sucessivamente. Vamos aqui comigo. São exemplos. Nós vamos ter notícia, aparece muito, publicidade, receita de culinária, menu de restaurante, bilhete, blog, charge, e-mail, cartaz, cartoon, convite, carta, lista de supermercado, né? Meme, poema. Muito boa tarde, Marlene. Tá? Então você tem todo esse staff. Olha o tanto de coisa que você pode ter na qualificação, né, do que nós temos de gênero textual. Então, eu tenho uma necessidade de me comunicar, eis ali um texto que tem essa funcionalidade, com características e tipos textuais próprios. Bacana. E, professor, me diz aqui uma coisa. Sendo assim, é muito difícil eu identificá-los. Isso é tão instantâneo que você não vai acreditar como você consegue captar isso em frações de milésimos de segundo. Vamos lá. Atenção aqui para vocês observar. Tudo bom, Mauro Reis? Olha aqui, eu vou colocar uma sequência de textos, vocês vão anotando aí no caderno, tipo, texto 1, eu acho que é isso, tá? E não me digam por enquanto, combinado? No final nós vamos responder umas questões aqui. Bota um ok aí se eu posso começar a colocar a sequência. Tanto o pessoal lá do Antônio Gentil Dantas Sobrinho, lá de Pimenteiras, né? Pessoal aí que está nos acompanhando do Inocêncio, pessoal de Curral Novo, Betânia do Piauí 5, Betânia 3, o Mauro Reis. Tudo bom, Mauro? Coloca aí um ok. Vamos colocar o primeiro. Não me digam ainda, tá? Para não ter o teorema de Chutágoras. Texto número 1. Coloca aí no seu caderno o que você acha que é esse texto número 1. Ô, professor, não tinha outra banda para colocar, não? Tinha, mas aí a gente bota... tudo tem a mesma funcionalidade. Se escolhesse qualquer outra banda nessa mesma característica, iria dar a mesma funcionalidade. Perceberam? Professor, eu posso perceber de onde ele foi extraído. Eu tenho mais ou menos noção do que se trata. Eu conheço essa banda, tá? Então tá tranquilo. Se você observar lá na tarja de cima, ele tem lá vários itens que ele vai te direcionar para o gênero textual propício. Vamos agora olhar o texto 2. Olha o que é que acontece com o texto 2. O que é que ele se parece? Será que ele descreve situações? Será que ele está me trazendo que tipo de informação? Qual é o público? Perceberam? E eu ainda tenho mais informaçãozinha aqui, ó. Obrigado. De 9 da manhã até 9 da noite. Tá? Olha aqui. Kids menu. Oh, Jesus, né? Idades, ó. For age 12 and under. De 12 anos para baixo. Perceberam aí? Olha aí, Jana. Para bebê, de 12 anos para baixo, ó. O que ela vai comer? Né? Pessoal que tem netinho, netinha, você que é neném, bebê. Tá aí o padrãozinho, menu, olha só, corra linda. Tá, ó, kids menu. Aí tem aí, ó, hambúrguer. Já começou indo bem, né, ó. Hambúrguer, sanduíche, filé com fritas, sabe? É um negócio que é bom, viu? Aí tem pizza, salada, tem torta. Moço, mas tem até pizza na promoção, tem até combo. Pronto. Texto que vai me explicitar agora o item 3. Eu tomei muito e tomo até o dia de hoje. Se parece com o que esse texto 3? Não vão dizendo, tá? Porque na sequência aí nós vamos ter questões para resolver. Perceberam o texto 3? Se parece com o que? Está apresentando o que? Não é? Quais são
os itens que ficam em evidência, porque tudo isso, gente, quando vão fazer esse tipo de texto, eles têm uma finalidade. E aí, quando a gente trabalha esse gênero textual, ele vai operacionar em cima das finalidades, das características mais em evidência. Você consegue visualizar que tem números ali em evidência, palavras, não é? Palavras garrafais ali, ó, letras garrafais. Você já conhece qual é o produto, tá? Ele diz até escolha o seu sabor. Olha que chique. Qual seria o outro? Texto 4. Eu consigo visualizar o que nesse texto 4? Professor, eu acho que tem alguma coisa a ver com salada. Certo, mas aqui é a imagem, perfeito. Mas e o layout, e o sombreamento do texto? Isso se parece com o quê? A composição. Começou com Dear Parents, né? Queridos papais, tomorrow we are going to make some fruit salad. Olha só o que vai acontecer amanhã. E aí ele pede, né? Could your child please bring some stone fruit? Thank you. E aí o professor da aula agradece, né? O professor da aula aqui agradecendo. Texto 5. Ô, professor, essa tá tranquila. Uma hora dessa, a gente com fome. Texto 5. Ele diz o seguinte: you will need, você precisará, você vai precisar, e aí ele dá os itens. Aí ele diz aqui, what to do, o que fazer. Tá? Ó, what to do, o que fazer. Tá? Você vai precisar, você vai precisar, e what to do, o que fazer, tá? O que fazer. Muito bem. E, finalmente, nós vamos aqui para mais um texto. Vamos lá. Opa, um texto todo colorido. Texto esse que temos a palavra Nicole, ó. Nicole Lynn. Aí diz assim, is turning 6. Join us to celebrate. Parece com o que, gente? Saturday, June, olha aí, dia 5. E aí nós temos aqui de 1 a 3 horas da tarde. E festa cedo, hein? A endereço, tá? De 1 hora da tarde, haja paciência. Deve ser mesmo. E aqui o number 7. What did the science book say to the math book? Wow, you've got problems. O que o livro de ciência disse para o livro de matemática? Nossa, você tem problemas. É esse 7 aí. Bacana. Todos eles têm uma missão em específico. Olha aí uma lista. Professor, como é que o senhor sabe que é uma lista? Gente, a disposição, nós temos aqui um cognata, não é? Ele tem verbalização e não verbalização, que mesmo que o meu vocabulário não seja tão legal, eu consigo, ó, visualizar, tá? Inclusive, para algumas pessoas que gostam de viajar muito para fora, tem inúmeras blusas com informações no idioma, por inglês. A pessoa quer um lanche, aí tem lá alguns lanches, a pessoa aponta para a camiseta. O pessoal hoje usa de tudo, né? Às vezes falta um pouco do vocabulário, a pessoa não fica a ver navios. Pois bem, todos esses são gêneros textuais, têm a missão, não é? Muito bacana de nos fazer refletir qual é a sua finalidade e necessidade comunicativa. Então vamos lá para o exercise, aí não é o exorcista, viu? É exercise, exercício. Vamos ver aí o seguinte. Identifique a que gênero textual cada um dos textos apresentados anteriormente corresponde colocando o número do texto nos parênteses, tá? Então ele quer saber qual é a sequência que você lembra dos textos que nós colocamos,
Tá? Quem aí é recipe? Quem aí é joke? Quem aí é um restaurant menu, news, shopping list, birthday invitation, advertisement, tá? E uma letter, uma carta. Então, tira um print aí desse slide, número 19, e eu vou voltando aqui os textos e vocês vão anotando a sequência de vocês. Vamos lá? Coloca um OK quando terminarem de tirar o print dessa tela, por favor. Ilustres, cadê a galerinha que gosta de participar? Professor, o senhor pegou pesado, colocou tudo aí em inglês. Gente, não, vamos lá. Recipe é receita. Joke é piada. Professor, ali é menu de restaurante. News eu sei que são notícias. Lista de compra. Aqui, ó. Lista de compra. Birthday, o que é birthday? É aniversário. Invitation, é um convite de aniversário. O mais difícil teria esses dois aqui, ó, que poderia ser abreviado assim, ó. Que isso aqui, gente, é uma propaganda. É um anúncio, uma propaganda, um anúncio. Como queira dizer, tá? Uma propaganda, um anúncio. E aqui, senhores, é uma circular. É aquela cartinha que a gente recebe da escola, falando que vai ter um evento, falando qual é a contribuição, tá? Ou às vezes que o pai e a mãe recebem com um comportamento que não foi muito adequado do filho, da filha, etc. É uma carta circular que ela predispõe-se a uma orientação ou fazer alguma solicitação, tá? Nesse aqui nós temos notícia. Aqui nós temos uma piada. E aqui nós temos uma receita. Tá? Então, se nós formos aqui, ó, o que é que nós temos de informação? Vamos lá. Eu tenho uma lista. Nessa lista tem leite, ovos, pão, banana, maçãs, manteiga, tem frango, tem milho, cenoura e tem grapes, que são as uvas. Então, ele está me dando uma lista de compras. Então, o texto 8 é uma lista de compras, tá? O texto 7, qual seria a abordagem do texto 7? Bom, no texto 7, você consegue visualizar que o texto fala o seguinte: What did the science book say to the math book? O que o livro de ciência falou para o livro de matemática? Wow, you've got problems
você tem problemas. KKKK, né? Potássio, potássio, potássio. É uma joke. Então, o texto 7 é joke, é uma piada. Né? Professor, não vi graça. Sim, neném, mas aqui, na hora de uma prova, a gente tem que acertar. E olha, se eu te disser que ainda foi uma das melhorzinhas, é característica deles ter um humor negro. Eles não são assim tão apurados com o nosso humor. Nosso humor já é um negócio mais refinado, o deles não. Chega a beirar ao ponto de ser sem graça, de deixar alguém com vergonha, falando sério, tá? A Daniela tá ali, ó, kkk, potássio, 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 né, Daniela? Muito bem. Aqui, professor, já sei, é a festinha da Nicole. A Nicole is turning 6, tá completando 6 aninhos de idade. Join us, venha participar, venha celebrar, sábado, 5 de junho, de 1 às 3 horinhas da tarde. 33 Denver Street, aí diz aqui onde que é a cidade, olha só, que lindo, né? Que lindo. Isso, o meme de centavos. Perfeito. Tá bom? Então, eu tenho aqui essa situação onde envolve um convite, uma festividade. Olha aqui, ó, como é que está a ornamentação, né? Muito bem. Aí eu venho agora para o próximo. No próximo, voltando, tá aí. O título, ele já diz o seguinte, salada de fruta. Ele diz o que é que você vai necessitar, ele vai descrever, e o que fazer, ele vai nos dizer como preparar, tá? Então, eu tenho aí uma receita, tá? Eu tenho uma receita, certinho? Sendo assim, agora nós vamos nos deparar, olha, com a circular. A circular diz assim, queridos pais, dear parents, tomorrow, amanhã, we are going to make some fruit salad. Nós vamos fazer um pouquinho de salada de fruta to share, para compartilhar, for our morning fruit break, para o nosso cafezinho da manhã. Tá? We would like, gostaríamos que every child, toda criança, to bring some fruit, trouxesse alguma fruta, né, para contribuir com a salada, por favor. A sua criança poderia, por gentileza, trazer... Aí ela disse lá a frutazinha, agradeceu, né, e disse class teacher, a professora da classe. Vamos ver mais. Aqui nós já conseguimos verificar, ó, veja todos os produtos, o nome do produto, a embalagem, tá? Ele consegue visualizar aqui que ele é deliciosamente nutritivo, ele fala que tem 45% a menos de açúcar, 7 essenciais vitaminas e minerais. Que é isso, gente? É um advertisement. Ele é, literalmente, um anúncio, né, falando aí sobre um produto e as suas características, tá? E esse aí? Nós temos, obviamente, um menu de restaurante, voltado aí para o atendimento específico de crianças, chique. E aqui, obviamente, um blog de notícias, news, tá? Olha aqui como é que operacionaria essa informação. Tranquilo, ó. Olha aqui em cima, olha. Você iria ver, ó, o feed, você iria ver as notícias, você iria ver os relatos, as listas e assim sucessivamente. Então, se fosse uma questão de prova, só pelo sombreamento do texto, vocês teriam, né, condições plenas de acertar essa questão só envolvendo essas características que eu terminei de dizer para vocês. Então, sugerindo resposta, nós teríamos essas aí. Agora, tá? Nós teríamos essas aí. Nós teríamos recipe, receita de culinária,
teríamos receita de culinária, teríamos joke, piada, texto 7, cardápio de restaurante por texto 2, notícia por texto 1, shopping list, texto 8, lista de compra, birthday invitation, né, que é o convite de aniversário, texto 6, advertisement, que é o anúncio publicitário, texto 3, fala sobre o achocolatado, e, por fim, a circular letter, que é a carta circular, falando aí sobre o evento que vai ter, né, da matinê envolvendo salada aí com as criancinhas. E aí ele pede que leve uma fruta. Mas vamos lá. Qual texto você precisaria ler se o seu propósito fosse uma das alternativas abaixo? Corresponda ao propósito da leitura ao gênero textual. Perceberam? Ele não te fornece agora a imagem, mas ele te dá um texto em português para você associar com a sua respectiva funcionalidade em inglês. E aí eu vou solicitar a minha ilustríssima diretora que deixe um tempinho aí na tela para mim, por gentileza.
lá de Olho d'Água do Piauí veio a resposta. Eles colocaram lá 5, 4, 1, 3, 2. Muito bem. Preparar uma refeição. 5, 4, 1, 3, 2. Vamos ver se bate aqui a nossa sequência. Obrigado aí. Quem foram os alunos que participaram? Pessoal de Olho d'Água, obrigado mais uma vez. Cadê Daniela ali? Daniela, o meme de centavos. Cadê Dani? Bora lá. Tudo bom, pessoal de Oeiras? Chegando aí para a aula da turma da noite, é isso? Vamos bora junto aqui, ó. Preparar uma refeição, gente. Como é o nome disso aí em inglês? Recite. Saber quando e onde acontecerá um evento. Quando e onde acontecerá um evento? O Guilherme, que participou lá de Olho d'Água. Obrigado, Guilherme. Thank you very much, man. Thank you very much, man. Olha só. Procurar notícias sobre o K-pop. Aí eu vou lá no news. Auxiliar na escolha de uma refeição. Aí eu tenho o menu de restaurante. Organizar o lá e poupar tempo. A lista de compras. Muito bem. Então, se você colocou aí 5, 4, 1, 3, 2, Guilherme acertou de ponta a ponta. Perceberam? Guilherme lá de Olho d'Água. Quando nós temos o reconhecimento da funcionalidade, né, da função social, das características, tanto do que temos de informação envolvendo o gênero textual e o tipo textual, você potencializa o seu acerto. Vamos tentar novamente, gente, mais uma questão? Muito legal, né? Observe a seguir e responda o que se pede. Vamos lá. O texto 1, ele traz a questão envolvendo, né, o livro de matemática e o livro de ciência. Questão número 2, texto 2, traz esse produto aí, né, o chocolate, muito delicioso. O produto número 3 traz essa informação aí aos pais, né? Queridos pais. E que texto o interessaria se o seu objetivo fosse identificar a quantidade de açúcar e vitaminas em um alimento, passar tempo e rir um pouco, saber sobre informações do ambiente escolar. Anote aí. Quantidade de açúcar, rir um pouco e informações sobre o ambiente escolar. Qual seria a sequência que nós teríamos aí para as letras A, B e C? Então, tira aí para mim, por favor, um print dessa tela. Tela do slide 28. Nós vamos voltando o texto aqui, você vai me dizendo qual é a sua sequência de resposta. E eu espero que o Guilherme, lá de Olho d'Água, acerte mais uma vez. Obrigado, viu, Guilherme? Gosto muito da sua participação. Vamos lá? Texto 3. Qual seria a informação que eu tenho nesse texto 3? Nós já vimos que ele é endereçado aos pais, né? Aos pais, ó. Olha aqui um falciane. Aqui são queridos papais, queridos pais. Ela está falando que vai ter um evento. Texto 2. Nos observamos aí com o produto. E texto 1 é a questão da piada. O que o livro de ciência falou para o livro de matemática. Que é justamente aí o meme de milhões. Então vamos colocar aqui, ó, sequência. Identificar a quantidade de açúcar. Nós vamos aqui no texto 2.
Qual é a quantidade de açúcar? Ele tem 45% a menos, tá? 45% less, que quer dizer menos. Então, olha aí a quantidade de sugar, ó, de açúcar. Aí a quantidade de açúcar. Passar tempo e rir um pouco. Nós vamos ver que isso ficou por conta do texto one. Ele diz o que é que o livro de ciência diz para o livro de matemática. Você tem problemas. Saber sobre informações do ambiente escolar. Aí nós temos a carta circular. Portanto, a sequência, food advertisement, que fala sobre esse chocolatado aqui, não é? Joke, science and math book. E nós temos a fruit salad, que é a carta circular. Lembrando que food quer dizer alimento, quer dizer comida. E essa palavra, advertisement, você às vezes encontra mais só com esse AD, muito usado em internet, né? Esse nomezinho todo quer dizer anúncio, que a gente chama aqui de propaganda, certo? Nós chamamos aqui de propaganda. Outra forma de trabalharmos essas questões envolvendo o gênero textual seria essa. Ele vai dar para nós o gênero textual em questão, tá? E ele vai fazer perguntas particularizadas sobre esse gênero, tá? Tipo, ele vai pedir que você, através do tipo scanning, você consiga essas informações. O que seria isso? Instrumentalizar. Tipo, quantos ingredientes serão utilizados no preparo da receita? Quais são as frutas que serão utilizadas na receita? Quantos anos a Nicole Lin está completando? E que dia da semana será a festa de aniversário? Vamos lá? Vamos verificar quem consegue aí me dar essas respostas. Então, eu vou deixar 1 minuto na tela para fazer o print desse slide 33. Na sequência, eu volto para a imagem dos textos. E aí nós vamos verificar quem responde. Se não, nós vamos dar aqui as nossas respostas para auxiliar aos demais. O primeiro texto, ele está trazendo aí duas grandes perguntas aqui. Olha, a primeira ele diz assim, you will need. Ele diz claramente que você vai precisar, você necessitará, é o primeiro. E aí ele vai dizer o que é que nós vamos necessitar. E ele vai nos falar tigela, mas chega aqui, ó.
maçã, kiwi, morango, tá? Ele dá essa relação aqui, ó. E 100 ml de suco de laranja. São as frutas que ele citou. Nesse outro, que é o convite da festinha de aniversário, a parte fica por conta do is-turning. Está completando 6 aninhos de idade. Aqui, ó. Ela está completando 6 anos de idade. Tá aí. Ele está completando 6 aninhos de idade. Certo? Quantos ingredientes serão utilizados no preparo da receita? Quais são as frutas que serão utilizadas na receita? Quantos anos a Nicole está completando? Que dia da semana será a festa de aniversário? A festa será no Saturday, ou seja, no sábado. Será no Saturday, sábado. Sendo assim, check. Vamos lá. 5 ingredientes: maçã, kiwi, morangos, tangerina e laranja. Quantos anos? 6 anos de idade. E no Saturday, né? No Saturday. Palavra mais complicadinha que seria para achar aí é a palavra morango. Strawberries, né? Morango. Porque o restante tudo é cognato. Então, olhava, fazia o processo comparativo das alternativas, ou se fosse de responder, era só transcrever. Vamos um pouquinho mais adiante. Aqui é o primeiro texto. Ele diz o seguinte: volte aos textos e refaça uma leitura escaneada, fornecendo a seguinte informação. Qual foi o meio de comunicação? Qual foi o meio de comunicação utilizado para a divulgação do enigma pelo grupo BTS? Ele fez outra pergunta. O que é D4? D4. D e o número 4 presente na imagem. Aí ele diz o seguinte: justifique o motivo pelo qual esse texto é uma notícia. D, o número 4, notícia, e qual foi o meio de comunicação utilizado para a divulgação do enigma. Tudo aqui nesse item. Bom, primeiro que ia te chamar a atenção era esse letra D e esse número 4. Outra coisa seria 19 de maio. D e o número 7. Número 17 de maio. Tá? E aí ele diz que BTS Countdown, que é a contagem regressiva. Contagem regressiva, ela continua. E os fãs, tá? Ainda estão em polvorosa. Muito bem. E aí ele diz: será que vocês não conseguem solucionar esse mistério? E fala que no dia 17 de maio, o BTS ele compartilhou um enigma, não é? Um enigma em preto e branco, black and white, no Twitter. Olha lá aonde ele divulgou. A divulgação disso foi aonde? No Twitter. Olha aqui, já respondendo a questão. E aí ele diz o seguinte, com o texto dei o número 7 nele. Se você observar, isso foi no dia 17, né? Aí diz o seguinte, dia 19, o countdown continua, a contagem continuou. Agora com o número 4 e a letra D. Mas
não estão perto de descobrir o que realmente going on, o que é. Sendo assim, as informações que eu consigo daí é o seguinte: o meio de comunicação utilizado para a divulgação do enigma pelo grupo BTS, Twitter, o que é o D e o número 4, aí dia 4, né? Porque ele começou com dia 7 e já falou a palavra countdown. Então é uma contagem regressiva. Justifica o motivo pelo qual esse texto é uma notícia, porque foi extraído de um tipo, né, específico voltado para informar ou explicar fatos. Então temos aí, conta oficial do BTS no Twitter, é um puzzle, quebra-cabeça, enigma com contagem regressiva, countdown, por isso que ele começou dia 7, dia 6, aí depois botou dia 4, e a justificativa, notícia, tem como objeto informar ou explicar fatos, a realidade. A linguagem é clara e objetiva. Trabalhamos isso através do texto number 1, que é uma notícia. Na sequência, senhores, nós temos um conjunto de textos que eles são chamados de textos informativos. O texto informativo, ele é um texto em que o escritor expõe brevemente um tema, um fato ou circunstância ao leitor. Trata-se de uma produção textual objetiva, normalmente em prosa, com linguagem clara e direta. O objetivo principal, obviamente, transmitir informação sobre algo, estando isento de duplas interpretações. Ao contrário dos textos poéticos ou literários, que utilizam a linguagem conotativa, o texto informativo utiliza a linguagem denotativa. Além de apresentar dados e referências, não há a interferência da subjetividade, ou seja, o texto ele está livre de sentimentos, sensações, apreciações do autor ou até mesmo das suas opiniões. Os textos informativos, gente, são ótimos para nós trabalharmos. O autor dos textos informativos, ele é um transmissor, obviamente. E no caso das notícias, por um exemplo, o escritor, ele está encarregado de transmitir a informação para os seus receptores, de maneira o quê? Objetiva. Escrito em prosa, o texto informativo apresenta dados para chamar a atenção da galerinha que se propõe a ler o texto, tá? Tudo bom, pessoal aí de Isaías, Isaías Coelho, né? Luiz Ubiraci de Carvalho é a escola, turma B. Tudo bom, Ezequiel? Só para finalizar, gente, os veículos, nós já sabemos quais são eles. Os jornais, as revistas, as entrevistas, tá? Tudo isso são exemplos de textos informativos. Além dos livros didáticos, as enciclopédias, os verbetes de dicionário, tá? Os artigos científicos e técnicos também podem ser, professor? Muito embora eles são mais identificados com textos expositivos argumentativos. Certinho, meus ilustres? E a última questãozinha para nós fecharmos aqui o nosso dia de hoje. Olha lá o texto, tem título, são 6 tipos de informação. Ele diz aqui sobre a qualidade da informação e eu vou lá para a questão. De acordo com o texto, informações diplomáticas ou políticas podem ser encontradas aonde? Leis, jornais e livros escolares, enciclopédias, charges e dicionários, constituições, pirâmides alimentares e esquemas organizacionais, receitas, bulas e contos, códigos de leis, diagramas e pinturas. Ele quer aonde nós podemos encontrar, tá? E aí ele diz, ó, here are some examples. Aqui nós temos alguns
exemplos, tá? Desse tipo de informação focada em fazer decisões. Nós podemos encontrar onde, senhores? Diagrama de pirâmide alimentar, tabela periódica de elementos, né? Chartas organizacionais, Constituição dos Estados Unidos, tá? E as políticas que visam as questões inerentes ao governo. Portanto, resposta correta seria a nossa letra C, de carambola. Tem aí, então, os textos trabalhados de uma forma bem tranquila, e nós vamos praticando mais e mais modelos, e é por isso que eu te espero na segunda-feira da semana que vem, com muito mais modelo de questão e treinamento para você aqui na primeira série. E that's all, folks. Por hoje é só, queridos. Te vejo em breve.